Seja muito bem-vindo ao nosso novo episódio do nosso podcast Perguntando Teologia. Lembrando que o nosso podcast tem como objetivo responder as perguntas que você talvez tenha em relação ao cristianismo, à igreja, à teologia em geral, né? E hoje eu estou aqui acompanhado do meu querido amigo Marcelo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Rafael. Bom dia, Thiago. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. E também o nosso grande Thiago. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todos. Hoje a gente tem um programa especial. A gente vai usar esse momento que a gente está vivendo no mundo para tratar de uma pergunta bem relevante, principalmente para a Igreja Batista, que é: quem foi Martin Luther King Jr.? É um pastor, é um doutor, ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Mas antes de falar da vida do Martin, a gente quer fazer um pequeno contexto sobre a história dos Estados Unidos e em que contexto ele nasceu e em que contexto ele viveu também. Queria começar falando sobre a Guerra Civil Americana de 1861. Bom, basicamente os Estados Unidos eles estavam configurados entre os estados do Sul, que eram agrários e escravistas, e os estados do Norte, que já eram industrializados e tinham a mão de obra assalariada. E nesse contexto, o presidente Abraham Lincoln assumiu, como um representante do Norte, a presidência dos Estados Unidos, e isso causou nos Estados do Sul um medo muito grande da abolição acontecer, e isso prejudicar a economia desses estados sulistas. Então esses estados eles se separaram e se chamaram estados confederados. Entre eles a gente tem Mississippi, a Geórgia, o Alabama, e eles tinham como objetivo guerrear contra os estados do Norte de uma forma separatista, para que a abolição da escravidão não os atingisse e atingisse a economia deles. Só que depois da guerra, depois de muitos anos de conflito, em 1865, a gente tem a vitória do Norte. E isso faz com que a economia sulista seja completamente arrasada, você tenha muita destruição nos estados do Sul, e você tem um controle agora predominante dos estados do Norte e do modo de vida do Norte sobre esses estados do Sul. Você vai ter a era da grande reconstrução, que são os estados nortistas auxiliando os estados do Sul a terem as suas estruturas, os seus prédios, seus meios de transporte reconstruídos, só que com agora um controle maior do modo de vida e do pensamento dos estados do Norte. E a gente tem esse contexto no momento anterior ao nascimento de Martin Luther King. Sim, inclusive, tendo a abolição da escravidão, todo o território americano, e o crescimento de um ódio muito grande, né, dos estados sulistas em relação aos negros libertos. Logo depois a gente vai ter algo que foi chamado de Leis de Jim Crow. Essas leis elas foram instauradas nos estados do Sul, logo depois da Era da Grande Reconstrução. Eram leis bem segregacionistas, eram leis que estipulavam locais para negros, locais para as pessoas brancas separados. Eles tinham um ponto de vista de que era uma segregação racial, só que era como se eles fossem separados, mas iguais. Isso estava escrito na lei. Mas, no fundo, era muito mais um sentimento dos estados sulistas de não ter o contato com os negros, com os escravos que foram libertos após a Guerra Civil, e uma forma também de oprimir essa população. E essas leis elas foram de 1870 até 1965, que a gente vê aí quase 100 anos de segregação racial nesses estados do Sul. Era uma situação parecida com o apartheid da África do Sul. Isso tudo aconteceu até a década de 60 nos Estados Unidos, que não é uma realidade muito distante aqui, uma coisa que realmente traz os seus reflexos até hoje na sociedade americana. Sim, foi nesse contexto que Martin Luther King nasceu. Ele nasceu na Geórgia em 1929. Ele teve uma ascendência batista, ele foi filho e neto de pastores, né? Ele começou os estudos dele na Pensilvânia, né, num seminário, e ele concluiu num doutorado em Boston. E assim que ele terminou, ele voltou para o sul dos Estados Unidos. Lá ele se tornou pastor da Igreja Batista Dexter, em Montgomery, no estado do Alabama. E foi em 1955 que ele se deparou com o caso da Rosa Parks. Bom, Rosa Parks ela foi uma costureira. Certo dia ela estava no ônibus, né? Ela estava sentada e ela se recusou a ceder o lugar dela para uma pessoa branca.
E nessa época haviam leis, né, políticas sobre a segregação racial em ônibus. Então, os negros tinham que ceder lugar para os brancos. Nesse contexto, ela foi presa. E nesse caso, o Martin Luther King ele ficou sabendo e abraçou esse caso, essa injustiça. Ele foi o autor e organizou o boicote aos ônibus, né, de Montgomery. Foi tão organizado que ele comoveu toda a comunidade negra, toda a população negra se recusou a pegar ônibus, os ônibus municipais. E isso perdurou por quase um ano. Eles se organizavam em caronas coletivas entre eles para poder conseguir se locomover também, sem a necessidade de usar o ônibus. Esse movimento, por tanto tempo que ele demorou, ele causou um déficit muito elevado nos transportes públicos de Montgomery, porque a população negra não era pequena, né? E com isso, acabou forçando a Suprema Corte dos Estados Unidos a declarar que essas exigências que eram legais, né, da segregação dentro do ônibus, fossem inconstitucionais no estado do Alabama. Muito bem. Bom, depois desse primeiro contato que o Martin Luther King teve com o ativismo social, a gente tem a continuidade da trajetória dele de 1957 a 1968, quando o Dr. King viajou por todos os Estados Unidos, visitou praticamente todos os estados, e ele trazia consigo muitos discursos. Ele chegou a fazer mais de 2.500 discursos em toda essa trajetória dele. E o interessante da gente analisar aqui é que ele abordava causas muito além dos direitos da população negra. Ele abordava causas em relação aos pobres, aos desfavorecidos economicamente. Ele também fazia forte oposição à Guerra do Vietnã na época. E ele trazia, nesses discursos dele, não só palavras de união, não só palavras de motivação, mas ele trazia embasamento bíblico. A gente tem essa trajetória dele tendo um fim, infelizmente, muito triste, que é quando, em 1968, ele é assassinado em Memphis. Esse fim da história do Martin, mas é claro que ele deixou um legado enorme que continua até hoje, na luta pelos direitos não só dos negros, mas também dos pobres e também pela paz. Lembrando que ele foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Eu só queria salientar aqui que ele tem como principal vitória a Lei dos Direitos Civis, adotada pelos Estados Unidos em 1964, que pôs fim total às leis de segregação de Jim Crow, que foram finalizadas até o ano de 1965. Então, a segregação racial deixou de ter embasamento legal nos estados do Sul. Sim, e é importante lembrar que tudo que ele fez, né, toda essa movimentação, os boicotes, essa organização da população negra, né, contra a segregação, foram todos movimentos pacíficos. Ele não usou de violência, ele não incitou violência, né, e ele sempre se embasou na palavra de Deus mesmo para poder combater essa injustiça. Sem dúvida. Bom, agora que a gente já cobriu o contexto histórico e falou um pouco da trajetória do Martin Luther King Jr., eu queria ler um trecho do seu principal discurso, Eu Tenho um Sonho, de 1963, e depois eu vou passar a palavra para o nosso amigo Tiago, lendo aqui. Esta nova militância maravilhosa que engolfou a comunidade negra não nos deve levar a desconfiar de todas as pessoas brancas, pois muitos dos irmãos brancos, como se vê pela presença deles aqui hoje, estão conscientes de que seus destinos estão ligados ao nosso destino. Eu tenho um sonho que um dia todos os vales serão elevados, todas as montanhas e encostas serão niveladas, os lugares mais acidentados se tornarão planícies e os lugares tortuosos se tornarão retos. E a glória do Senhor será revelada e todos os seres a verão conjuntamente. Essa é a nossa esperança. Bom, a gente consegue ver muito da palavra de Deus aqui nesse trecho do discurso. A gente tem uma clara menção aqui a Lucas 3. E eu queria perguntar agora para o Tiago os pontos principais da vida e da obra de Martin Luther King. O que esses pontos podem transmitir para nós, cristãos, nos dias de hoje? Então, Rafinha, muito bacana a gente ter esse contexto, inclusive porque é como algo que a gente tem
tem conversado, falta nos nossos hábitos cristãos hoje em dia essa prática de conhecer um pouquinho melhor sobre a nossa própria história, não é? E saber de homens como Martin Luther King que fizeram parte da história, não é? Você não pode contar a história dos Estados Unidos da América sem mencionar a Martin Luther King, e que ele era cristão, ou seja, não é só, o cristianismo não era algo acidental na vida dele. Ele fazia, como Marcelo colocou, por conta da sua motivação cristã. Então, eu começaria por aí, da gente usar esse momento como uma reflexão para a gente redescobrir essa participação da igreja e de cristãos que estavam representando a igreja em diversos momentos da história. E eu digo isso porque nas nossas conversas hoje, não é, sobre esses assuntos de debate, essas questões que surgem, é muito comum a gente ter uma postura muito crítica para com a igreja, de que a igreja não faz isso, a igreja não se envolve, a igreja não participa. Mas quando a gente faz uma leitura da história, não comprometido com a igreja, não para defender a igreja, mas uma leitura simples e pura da história, a gente percebe diversos momentos, diversas pessoas como Martin Luther King, e talvez a gente poderia até fazer outros episódios, não é, aqui para falar sobre essas pessoas, como Bonhoeffer na luta contra o nazismo e tantos outros que a gente tem, que o fazem justamente a partir da sua motivação cristã. Então acho que talvez a primeira coisa para a gente destacar aqui seria isso, seria essa importância de despertarmos o nosso senso histórico e antes da gente de repente criticar, não é, ou taxar a igreja como não participativa, a gente conhecer aquilo que já foi feito e aquilo que é feito até os dias de hoje, não é? Muitas pessoas simples, sem destaque, têm feito a sua contribuição, e às vezes a gente, na nossa generalização, acaba envolvendo pessoas que estão sim participando, não é? Agora, de modo direto, respondendo a sua pergunta, então, o que histórias como essa, ou histórias especificamente como a de Luther King, podem nos ajudar a entender o nosso papel como igreja hoje? Eu diria duas coisas, tá bom? Primeira delas, e as duas talvez elas vão ser um pouquinho opostas para a gente tentar no final fazer uma síntese com elas. A primeira delas é a gente reconhecer que, apesar da ressalva que eu fiz inicialmente, de que a igreja tem sim participações em momentos sociais, em movimentos como esse na história, cabe sim à igreja, a nós, uma crítica sobre uma maior participação em movimentos sociais, sobre um maior entendimento de como a nossa fé interage com isso e a partir daí nós participarmos. Por que eu digo isso? Especialmente quando a gente trata com jovens, a gente percebe que o jovem ele acaba não encontrando na igreja um envolvimento com essas causas seculares e a partir daí, por não encontrar e por enxergar dessa forma, ele busca isso em outros ambientes que aparentemente estão se envolvendo, que aparentemente estão participando e que talvez até, segundo a fala de alguns, estão fazendo aquilo que a igreja é ordenada a fazer e não está fazendo. Então, primeira coisa a gente tem que entender que cabe sim essa crítica e que nós, como cristãos, precisamos usar o exemplo de Luther King e de tantos outros para nos convidarmos ou nos desafiarmos a uma maior participação, sim, em movimentos sociais. Por quê? Não é porque isso é a moda e nós temos que estar por dentro também ou nada do tipo, mas é porque uma leitura simples das escrituras nos mostram isso. Simples e assim, em todas as escrituras nós vamos encontrar isso. Nós vamos encontrar Deus constantemente alertando o povo sobre a importância do cuidado com pessoas que são desprezadas, o tempo todo. Essa ênfase é muito forte desde quando o povo está saindo do Egito e o povo é um povo que peregrina, um povo que não tem uma nação não tem um lugar para chamar de seu, uma terra para cultivar, de onde tirar o seu sustento, e desde a lei mosaica, o povo passa a receber diversas instruções, claro, sobre como eles deveriam se comportar, como eles deveriam se conduzir, como deveria ser a justiça entre eles, mas dentre essas instruções também constantemente é destacado o cuidado que eles têm que ter para com o estrangeiro, para com o menosprezado, e a fala de Deus é simples, porque vocês sabem o que é ser estrangeiro. Porque vocês foram estrangeiros no Egito, então vocês sabem o que é isso. Então por isso vocês devem cuidar do estrangeiro, vocês devem cuidar daqueles que estão entre vocês. Essa ênfase não se perde depois que o povo já está assentado na terra prometida, depois que eles já têm uma terra. Muito pelo contrário, quando isso se perde,
no povo de Israel, essa passa a ser a principal denúncia prática dos profetas. Então a gente vai perceber que, especialmente no escrito dos profetas, eles vão alertar o povo muito fortemente por um pecado espiritual, vamos dizer assim, e um pecado material. O pecado espiritual é a idolatria, ou seja, o povo falha em não amar o Senhor. O povo falha em amar outras coisas no lugar do Senhor. A consequência da idolatria é um desvio moral. E por isso que o que os profetas mais vão apontar nesse desvio moral não é a questão de moralidade sexual, de roubo ou de alguma coisa assim, porque aparentemente o povo de Israel estava protegido nos seus hábitos e costumes fundados desde de Moisés para não abraçar essas coisas como outras culturas abraçaram. Mas a grande questão é o orgulho do povo levava o povo a menosprezar aqueles que eram rejeitados. Então os profetas estão constantemente alertando o povo: vocês estão desprezando o pobre, vocês não estão socorrendo a viúva, vocês não estão cuidando dos órfãos e vocês estão maltratando os estrangeiros. Essa pauta que hoje nós falamos que de repente pertence a essa ou aquela classe aquela classe política, mas essa pauta é a pauta profética do cuidado que as pessoas que amam o Senhor precisam ter com quem precisa de cuidado. A viúva na sociedade judaica precisa de cuidado. A viúva não tem quem a sustente, ela precisa ser cuidada. O órfão não tem uma família, ele tem que ser amparado. O estrangeiro está completamente deslocado onde ele está, longe da sua terra, ele tem que ser abraçado, ele tem que ser introduzido dentro da sociedade. Então a gente percebe isso muito forte também nos profetas. E essa ênfase não se perde no Novo Testamento. A gente vai ver Jesus mais do que ninguém praticando isso de modo muito intenso. Paulo, a gente poderia dizer que talvez Paulo não fala tanto sobre isso, mas por outro lado, quando você olha a ênfase ministerial de Paulo, é Paulo apanhando o tempo inteiro, porque ele está pregando para gentios, porque ele está levando o evangelho para gentios. Ou seja, Paulo está tão intensamente abraçado com a causa que às vezes a gente olha de perto demais e acaba não percebendo isso. Entende? Então, primeiro aspecto que eu destacaria era esse: nós temos sim muita orientação nas escrituras para que a gente se envolva com o auxílio a pessoas que estão sofrendo dentro da nossa comunidade. Qual que é o contraponto a isso? Qual que é o outro lado que nós temos que observar e juntar a esse? São as nossas motivações. É a gente se perguntar: por que é que eu estou envolvido com essa causa social? Ou por que é que eu gostaria de me envolver com essa causa, de defender essa causa? Por que eu coloco isso? Porque é muito comum a gente ver dentro da igreja as duas posturas. Uma postura daqueles que se omitem, portanto falham nesse primeiro aspecto que a gente destacou, falham e pecam e não estão em obediência às escrituras. Mas nós temos uma segunda postura, que são aqueles que participam, mas que parece que ao participar deixam de lado o seu cristianismo, deixam de lado a sua fé. Ou seja, eu me envolvo com a causa do necessitado, mas eu faço isso por motivações não relacionadas com o meu cristianismo. Ou talvez eu até começo por essas motivações, mas logo eu as abandono. Por que eu quero dizer isso? Porque quando a gente conversa, às vezes, com alguém que está envolvido intensamente nessas batalhas, nessas lutas, a gente percebe um distanciamento disso que vocês estavam destacando na vida do Luther King, quando você começa a perceber o seguinte: a pessoa ela já abraçou uma explicação para as causas do problema e para as soluções do problema, e essas explicações que ela abraçou são explicações seculares. O que eu quero dizer com isso? Que qualquer pessoa da sociedade concordaria com ela, com as causas que ela está apontando e com as soluções que ela está apontando. Ou seja, ela é cristã e ela abraça uma causa com um respaldo cristão, em obediência àquilo que a Bíblia diz, mas a partir do momento que ela abraça, a forma como ela passa a entender a participação dela dentro daquilo, o socorro que deve ser trazido, a solução que deve ser trazido, ela explica isso da mesma forma que uma pessoa que não tem Cristo explica. Ela aponta as mesmas razões que uma pessoa que não tem Cristo explica. Então, um excelente teste para nós é o seguinte: se você está envolvido com uma causa social, se você abraçou uma causa social porque você, como Luther King, deseja de fato fazer a diferença nesse sentido, pergunta você começou como ele, mas continue como Luther King também. Então se pergunte assim: quando você explica as causas do problema, você usa a palavra pecado?
Você usa o conceito de queda? Você entende que no final, toda e qualquer luta discriminatória que nós temos, ela é por conta do pecado? Ela é consequência do pecado original e consequência do pecado que se arrasta junto com a história da humanidade? Segunda pergunta, quando você olha para soluções, você encontra Cristo? Quando você olha para soluções que você aponta no dia a dia, de forma prática, não aquela coisa que Cristo está no domingo, na sua adoração, e na segunda-feira você está envolvido com outras ideologias, mas quando você olha a solução que você tem para aquele problema, você fala sobre Cristo, você fala sobre a redenção, você fala sobre a proposta do Evangelho. Percebe? Quando a gente vai para estudar a vida do Martin Luther King, você percebe o quanto que o Evangelho estava incrustado, de fato, nos discursos dele. Vocês citaram em um texto que é muito usado por João Batista também, e quando nós vemos João Batista como alguém que defende, não é, essas pautas, o discurso de João Batista, apesar da ênfase muito forte no arrependimento, é também na consequência do arrependimento. É ele falando, o pessoal fala, mas o que a gente vai fazer então? Bom, quem tem 2 capas divide com a pessoa que não tem nenhuma, quem tem 2 espadas emprestam, enfim, ele vai dizer sobre aquilo que a gente deve fazer, de fato, dividindo o que nós temos com as pessoas que não têm. Agora, percebe que para João Batista essa não era uma luta social, era uma luta do Evangelho que ele pregava, da consequência do arrependimento. Então isso deve levar a gente a esse tipo de entendimento, ou seja, a nossa luta social não pode estar desassociada da nossa fé, o nosso entendimento precisa estar relacionado com aquilo que a gente acompanha como um todo nas Escrituras. Eu termino só dando um último exemplo de texto para nós lembrarmos sobre isso, que os profetas, por exemplo, sempre nos alertam a que nós devemos cuidar do pobre, auxiliar o pobre. Provérbios também fala isso. Os livros poéticos também tratam a respeito disso, não é? Mas Jesus, por exemplo, que também nos ensinou sobre isso, e Jesus que é um exemplo de vida para nós nesse sentido, foi Jesus quem nos lembrou, por exemplo, que os pobres nós sempre teremos connosco. Então nós precisamos entender que a nossa luta é para socorrer aquela pessoa, é para socorrer aquelas pessoas que estão diante de nós, passando por determinadas circunstâncias. Mas nós jamais podemos nos esquecer que o que resolve é o Evangelho. O que resolve, uma vez que eu assumo que o problema do racismo é pecado, a solução que eu aponto é o Evangelho. A solução que eu aponto é entender que é a partir do momento que o homem é transformado, que ele passa a entender as suas más atitudes e que ele passa a transformar a sociedade da qual ele faz parte. Então, resumidamente, eu diria isso, a gente olhar para esses 2 aspectos. A Bíblia nos orienta ao envolvimento com todo e qualquer auxílio a pessoas que estão sofrendo, estão sendo desprezadas e precisam da nossa ajuda, mas a Bíblia nos orienta a fazer isso sem perder a nossa cosmovisão cristã sobre a queda como causa dos problemas do homem, a redenção como a solução dos problemas do homem, e é a partir daí que nós podemos, de fato, fazer uma diferença real na sociedade que nós vivemos. Eu acho que, de tudo que foi dito, a maior contribuição de Luther King ele é alguém que consegue se envolver com o problema social de sua época, de modo eficaz, de modo efetivo, mas ele não precisa deixar o Evangelho para fazer isso. Ele faz isso justamente por conta do Evangelho. Não está desassociado a sua fé da sua luta, mas é justamente por conta de crer no que crê que ele luta por aquilo que luta. Bom, estamos chegando no final do nosso episódio. Vocês podem enviar as perguntas pelas nossas redes sociais, rede social da Igreja Batista Aliança, e também no nosso e-mail, perguntandoteologia@gmail.com. Muito obrigado por todos que estão ouvindo e até a próxima.